Outras lições do Mestre dos Mestres. Quando Jesus viveu entre nós, escolheu palavras simples para falar de si mesmo, de forma que entendêssemos que papel viera representar em nossa vida. Ao longo do livro do apóstolo João, por exemplo, Jesus vai se definindo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor e a fonte de água viva. Então, Jesus é tudo aquilo que precisamos. E ele ainda completa em Apocalipse 22, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Sendo assim, Jesus é tudo. Fora dele, não há nada. E quando ele nos diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei. Então, Jesus aí está se revelando como o Deus que nos procura. Então, nos surpreendemos com a ideia de que podemos abrir a porta para esse Deus que é tudo o que precisamos e que se oferece a nós. Mas hesitamos e permanecemos carentes de luz, de água, de vida. Por quê? A verdadeira lição que Jesus nos ensina e que custamos a aprender é que ele veio para ser um divisor de águas. Ele mudou o curso de nossa vida, libertando-nos da maldição do pecado que nos separa de Deus. Jesus humilhou-se à categoria humana e pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus em João 16, verso 33. Mas por que custa tanto acreditar na salvação através de Jesus? Por que não estamos festejando com Ele, abrindo nossa porta com alegria e deixando-o entrar em nossa vida para cear conosco, como Ele sugere em Apocalipse capítulo 3, verso 20? Essa é uma longa história que começa a se formarmos um conceito errado sobre Deus e suas leis, um desconhecimento a respeito de nossa própria origem e razão de existir. Erro semeado pelo mal e que está sendo muito bem cultivado e desenvolvido pelas filosofias e teorias ateístas em nossos livros didáticos, escolas básicas e universidades. Uma cosmovisão distorcida que toma o lugar da visão de mundo que vem direto da fonte da sabedoria registrada na Bíblia e transmitida através da educação cristã. Vejamos as perguntas que Ellen White nos faz em Fé e Obras, página 70. Vocês creem que Jesus é o Filho de Deus, mas vocês têm uma fé pessoal visando a própria salvação? Creem que Jesus é seu Salvador? Que Ele morreu na cruz do Calvário para lhes resgatar? Que Ele oferece a vocês o dom da vida eterna se crerem nele? E continua. O que é crer? É aceitar plenamente que Jesus Cristo morreu como nosso sacrifício, que Ele se tornou maldição por nós, tomou nossos pecados sobre si e imputou-nos sua justiça. Ele é nosso Salvador. Ele nos salva porque disse que o faria. A parte que competia a Deus fazer para a nossa salvação, Jesus já fez. A nós compete acreditar, como o cego Bartimeu. Quando Jesus ouviu de longe seu apelo e lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu prontamente, Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. No episódio da mulher cananeia, em Mateus 15, Jesus protelou o atendimento àquela mãe desesperada até que ficasse evidente a todos a força da fé que podia encher o coração de qualquer pessoa. Ó mulher, grande é a tua fé!
seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A tua fé te salvou. Muitas vezes Jesus repetiu essa expressão. E vemos nisso uma lição a ser assimilada. No plano de salvação arquitetado por Deus e cumprido por Jesus Cristo, ter fé é a parte que nos compete realizar. As palavras de Ellen White despertam nossa responsabilidade sobre isso. O homem não pode realizar nada sem Deus, e Deus ordenou seu plano de tal modo que nada se realize na restauração da humanidade sem a cooperação do humano com o divino. E continua: a parte que se requer que o homem sustente é imensuravelmente pequena, embora no plano de Deus seja justamente a parte necessária para que a obra seja um sucesso. Está em A Maravilhosa Graça de Deus, página 317. Jesus curou cegos, paralíticos, leprosos, endemoninhados. Jesus tinha pouco tempo na terra e muito a nos ensinar. Cada cura era uma lição que devia ser muito bem aproveitada pelas pessoas ali presentes e por cada um de nós. Assim, vamos procurar ver em cada milagre narrado na Bíblia a figura de Jesus disposto a realizar semelhante milagre em nós. Podemos ter olhos perfeitos, mas talvez precisemos ir ao Mestre e pedir-lhe a cura de nossa cegueira espiritual. Mestre, que eu finalmente veja. Ir ao Mestre é o primeiro e indispensável passo. Jesus é a salvação, e quem busca a salvação irá recebê-la. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Diz Jesus em Mateus 7, verso 7. Mas o preço para o homem ir em direção à luz, à salvação, é dar as costas ao pecado, é desapegar-se do pecado, pois a luz não convive com as trevas, não há meio termo. Por isso Jesus recomenda: vá e não peques mais. Mas somos pecadores, vamos escorregar por todo o caminho, não? Sim, mas quando entregamos nosso coração nas mãos de Cristo, dele virá a fé, a obediência e a resistência para prosseguirmos. E como diz Ellen White, na companhia de Jesus, o dever torna-se deleite. Está em Caminho a Cristo, página 58, 59. O que dizer da norma de conduta expressa por Jesus em Mateus 5, verso 48? Vamos ler. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ellen White comenta: como Deus é perfeito em sua alta esfera de ação, assim pode o homem sê-lo em sua esfera humana. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Está em Nos Lugares Celestiais, página 141. Quanto mais reconhecemos o verdadeiro caráter de Deus, mais nos sentimos dependentes com relação a Ele e libertos de tudo o que nos aprisiona. A salvação que Cristo trouxe para nós significa libertação da maldição do pecado. Por isso, o mal tem tanto interesse em nos fazer desacreditar de Deus e minar nossa fé com tantas doutrinas falsas e tantas distrações que preenchem todo o nosso tempo, mantendo nossos pensamentos afastados da verdadeira luz e surdos aos chamados do Espírito Santo. Como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 5, verso 19, se pela desobediência de Adão todos nos tornamos pecadores, pela obediência de Cristo todos nos tornamos justos. Não desprezemos o sacrifício que Cristo fez por nós. Não recusemos o presente que Ele nos oferece de graça por um preço tão alto para Ele.
O caráter de Deus precisa ser conhecido em sua totalidade, senão o Evangelho não fará sentido e a salvação não se efetivará. O Deus de puro amor abomina o pecado e não poupa o homem das consequências de suas transgressões. Caso contrário, não seria também o Deus da justiça. Deus permitiu que Adão e Eva conhecessem a gravidade de sua desobediência. Sentiram medo, se esconderam, perderam o convívio com Deus e o paraíso, conheceram a dor, a morte e viram um dos filhos assassinando o outro. A lição evidente é que uma porta que se abre para o pecado nunca se abre para um só, originando uma teia que aprisiona o homem. Por isso Deus criou as leis para revelar essas armadilhas. O amoroso Jesus aceita a cada um que o procure, disposto a receber um novo coração, mas avisa: não peques mais. Jesus disse em Mateus 5, versos 17 e 18: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Gênesis 28 narra que Jacó, foragido por ter enganado seu irmão, descansou a cabeça à noite sobre uma pedra do caminho e sonhou que uma escada ligava o céu e a terra, e anjos subiam e desciam por ela, e a voz do Senhor lhe prometia longa e abençoada descendência. Jacó estava arrependido de suas transgressões, e as palavras do Senhor em sonho o consolaram e fortaleceram sua fé. A lição que aprendemos é que, apesar de nossos pecados, Jesus nos procura, oferecendo-se como ponte até Deus. Em sua obra Este Dia com Jesus, página 321, Ellen White escreve: Deus está sempre disposto a vir ao nosso encontro, mesmo em nossas debilidades, e a animar-nos com sua presença quando fazemos tudo de nossa parte para efetuar uma entrega completa a Ele. Continuando, o céu está aberto para o ser humano. Deus deseja que lhe roguemos que realize essas coisas entre nós. O futuro pode parecer escuro diante de você, mas Deus vive. Jacó reconheceu a presença de Deus no sonho e abençoou aquele lugar, chamando-o de Porta do Céu, e ali louvou e fez um voto a Deus, como está nos últimos versos do capítulo 28 de Gênesis. Aceitar Cristo provoca uma mudança de vida, e os textos sagrados nos mostram que Deus espera que cresçamos espiritualmente. Quanto mais próximos estivermos do caráter de Cristo, melhor executaremos nossa missão e aumentaremos as defesas contra falsas doutrinas. Vamos ler Efésios 4, verso 12, quando o apóstolo Paulo diz que Deus distribuiu a todos diferentes dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E completa: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É possível ser perfeito? Esse é o nome do capítulo 7 do livro Conhecer Jesus é Tudo, onde o pastor Alexandre Bullion cita personagens considerados na Bíblia como perfeitos. Por exemplo, Enoque, que andou com Deus, Noé, homem justo e íntegro, Abraão, o pai da fé, e Davi, o homem conforme o coração de Deus. E o pastor Bullion chama a atenção para o fato de que esses homens cometeram falhas, algumas muito graves.
Há alguma coisa maravilhosa que Deus está querendo nos dizer através da experiência de todos esses homens. Algo grandioso que revolucionará nossa vida e nos mostrará um horizonte infinito de esperança. Está em Conhecer Jesus é Tudo, 26ª edição, página 75. E o autor marca uma diferença entre o conceito de perfeição do ponto de vista humano e divino. Para os seres humanos, uma pessoa é perfeita quando cumpre todas as normas, leis e regulamentos. Veja, no entanto, o que escreve o pastor Bullion. Para Deus, uma pessoa é perfeita quando se dispõe a andar com Ele, quando faz de Cristo o mais importante da vida, quando compreende tudo o que Cristo fez na cruz por ele e clama por um novo coração capaz de amar, quando sente dor por todo o sofrimento que causou a Cristo com seus erros no passado. E conclui clamando: ajuda-me a andar contigo. Revelar o caráter de Cristo é o fundamento da educação cristã. Para isso, contamos com os textos sagrados e o exemplo do Deus que se fez homem e habitou entre nós. Não podemos amar e confiar num Deus desconhecido ou mal interpretado. Aos educadores cristãos, em especial aos pais e mães, cabe apresentar o Deus verdadeiro às crianças e jovens para que firmem suas crenças em sólidas raízes. A educação cristã, ensinada e aplicada no dia a dia dentro dos lares, formará leitores da Bíblia, modeladores de Cristo e compartilhadores da palavra do verdadeiro e único Mestre dos Mestres. Até a próxima semana!